Neste episódio, vou mostrar que os 4 gafanhotos são espíritos com o objetivo de destruir a sua vida. No próximo episódio, explicarei como combatê-los. Fique até o final. Você já ouviu falar sobre os 4 gafanhotos? Esse tema é mencionado no livro de Joel. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor, e no livro Apocalipse. Muitas vezes vistos apenas como pragas financeiras, eles têm uma profundidade psicológica e espiritual sobre ciclos de perda e renovação. Hoje eu quero te falar o que ninguém te conta sobre isso. Nas diversas versões da Bíblia, encontramos breve texto levemente diferentes, mas nenhum se aprofunda, restando as interpretações dos estudiosos. De forma geral, o consenso acadêmico aponta para 2 grandes linhas de interpretação. No livro de Joel, os 4 gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor, são frequentemente vistos como uma descrição poética de uma praga devastadora, que também simboliza um julgamento divino e um exército inimigo. No Apocalipse, os gafanhotos da quinta trombeta são criaturas monstruosas e simbólicas, cujo estudo desafia os métodos tradicionais de interpretação e abre portas para novas abordagens hermenêuticas. Me parece que os gafanhotos do texto Apocalipse traz uma abordagem bem interessante para conversarmos. Vejamos o que foi escrito em Apocalipse capítulo 9, versículos do 1 ao 11. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. 3. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que os atormentassem 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. 8. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. 10. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e agulhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. 11. E sobre eles tinham por rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Proponho vocês pensarem nos 4 gafanhotos como obsessores. Saibam que existe uma hierarquia rígida dentro das legiões malignas e que é conquistada somente pela força.
Na hierarquia dos 4 gafanhotos, cortador, migrador, devorador e destruidor, eles se apresentam e agem da seguinte maneira na vida de todo humano. Fazendo uma conexão com o Apocalipse, o inimigo nem sempre aparece como um ser demoníaco, mas com coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, ou cabelos de mulheres, ou ruído de carros. Ao contrário do que se pensa, o diabo vem de forma sedutora, corrupta, te oferecendo grandes coisas sem esforço. Em troca, uma pequena oferenda, ou, a pior de todas, a sua assinatura. Assinou, já era. Vais ter que romper o contrato na força da conduta e da autoridade moral. Apesar que eu nunca vi alguém se safar, os prazeres que o diabo oferece e sua proteção são impossíveis aos fracos recusar, pois só os fracos assinam tais contratos. E depois que aspirou o hálito do encardido, tomou o primeiro gole. A embriaguez é questão de tempo. Portanto, afaste de mim este cálice. Essa é a estrutura hierárquica e o modus operandi desta organização. O tempo para perder-se a alma não importa. Sai um obsessor, entra outro. O diabo é paciente. Uma vez eu ouvi: nós vamos te atentar 1000 vezes. Basta uma única vez que você caia para te pegarmos. E eu retruquei: mas e as 999 vezes que eu não caí? Ao que ele respondeu: não importa, só precisamos de uma única vez. Então, se você pensa que ser virtuoso a maior parte do tempo e de vez uma escorregadela mal não faz, estais bem enganado. É claro que às vezes erramos, agimos sem pensar. Imaturidade, acesso de fúria pode levar a graves erros. Não é disso que estou falando. Estou falando daquilo que você faz quando ninguém está olhando. Aquela transgressão, aquele pensamento, aquela raiva, aquela inveja, tudo aquilo que está na tua mente que ninguém vê. Mas o diabo sabe mais sobre você que você mesmo. E ele vai arquitetar armadilhas para você cair nas próprias fraquezas. Não é um trabalho difícil, só precisa de perseverança. E isso o diabo é. E tem mais, ele nem pode ser acusado de crime. Afinal, o diabo só te ofereceu a cachaça, te seduziu, te corrompeu, e você é que foi comprar com o teu dinheiro e bebeu com a própria boca, ainda que seus mentores dissessem para fazer o contrário. Você realmente achou que poderia escapar do seu destino? Por favor, mestre, eu farei qualquer coisa. Decifrei uma mensagem oculta nos 4 gafanhotos. Eu quero te contar. E aviso: só queira saber se estiveres disposto ao combate. Descobri os pontos fracos destas pragas do Egito